E fala, gente bonita, tudo bem com vocês? Seja super bem-vindo de volta ao canal. Pra quem tá chegando agora, eu sou a Lilian, sua parceira de sempre nos resumos daquela novela ou série bíblica que a gente ama acompanhar juntos. E hoje chegou a hora de conferir o episódio 5 de Paulo o Apóstolo. Mas ó, antes de tudo, já mete o dedo no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho pra não perder nada. Agora, me conta aqui nos comentários o que você faria se estivesse falando a verdade e ninguém, absolutamente ninguém acreditasse, nem a galera mais próxima, nem quem você ama de verdade. Pois é, foi nesse perrengue que Saulo se meteu. Ficou no vácuo total. Quer saber como isso rolou? Então bora comigo que eu te conto tudo. O capítulo começa com os cristãos ali falando sobre Saulo e uma mulher chega ali os acusando, dizendo que era para eles terem ido embora de Roma. Ao que parece, alguém muito próximo dela morreu, mas ela não se conforma, pois depois que aceitou Jesus, ela perdeu tudo. Eu não consegui entender quem essa mulher perdeu. Se era o próprio Paulo, porque depois que ela sai, Gabi e Elisa conversam sobre ele, como foi a vida dele e o que ele havia escrito. Se alguém souber ou tiver certeza de que foi ele e quiser colocar nos comentários, por favor, fique à vontade. Em Damasco, Ananias tenta acalmar Saulo, que está claramente nervoso com o encontro com Barnabé. E quando finalmente se encontram, o clima fica tenso. Saulo tenta quebrar o gelo com uma brincadeira, mas Barnabé responde com firmeza, o deixando sem graça. Ainda assim, Barnabé reconhece a coragem de Saulo e o surpreende ao dizer que já o perdoou. Saulo então expressa seu desejo de ir a Jerusalém e se juntar aos seguidores de Jesus. Barnabé o encoraja, dizendo que mesmo não tendo andado com Jesus, ele recebeu o Espírito Santo, que o guiará. Depois, enquanto Saulo e Ananias conversam, percebem que religiosos estão falando com soldados. Barnabé se aproxima para ouvir e descobre que planejam matar Saulo, com soldados vigiando os portões da cidade dia e noite. Ao saber disso, Saulo se revolta, lembrando que ele é cidadão romano. Barnabé apenas responde: "Bem-vindo ao pão nosso de cada dia de quem crê em Jesus." Então correm os três para que Saulo se esconda. Ananias, ao chegar em casa, a encontra totalmente destruída e começa a chamar pela família e não obtém respostas. No meio dessa situação, Barnabé diz a Saulo que ele precisa fugir de Damasco naquele mesmo dia. E assim ouvimos os gritos de lamento de Ananias, que aparece carregando sua filha no colo, chorando amargamente, pois tiraram a vida da pequena Hannah. Saulo olha com grande dor, não acreditando no que os seus olhos veem. Ananias começa a gritar desesperadamente: "Por que, Senhor?" Saulo, vendo a dor do seu mais novo amigo e com o coração em lágrimas também, se aproxima, mas Barnabé o impede, o manda embora. Ele precisa sair dali, pois não adianta, agora somente o Espírito Santo para consolá-lo. Na cena seguinte, Saulo chora, sente-se culpado pelo que aconteceu, e Barnabé diz que isso é só o começo. Jesus tinha dito que isso iria acontecer. Saulo pergunta-se o que faz, pois ele quer fazer algo para ajudar, como se pudesse trazer a família de Ananias de volta. Mas Barnabé diz que ele foi escolhido por Deus, e o testemunho dele irá salvar milhões de vidas, mas nesse momento ele precisa ser forte. Em Jerusalém, Gabriela chega e fica feliz que o apóstolo Tiago já voltou para casa, pois está querendo falar com ele há dias. Tiago apresenta a sogra de Pedro e fala algumas coisas para ela sobre onde começar a se reunir, pois estava despistando fariseus. E Gabriela o interrompe, dizendo que tem novidades. Tiago até fica um tanto ansioso para saber, mas quando ela diz que é sobre Saulo, seu sorriso se desfaz na mesma hora. Mas Gabriela continua: ele se converteu. Tanto Tiago quanto a sogra de Pedro ficam duvidosos em relação a isso. Gabriela garante que é a verdade, mas Tiago diz que duvida muito que seja verdade, que parece mais uma cilada para Saulo infiltrar-se no meio deles. Eles têm que tomar muito cuidado, porque nem todos são sinceros e bem intencionados. E essa reação de Tiago acaba deixando dúvidas na cabeça de Gabriela. Voltamos para Damasco e Barnabé, Josafá e Saulo estão carregando um cesto para cima dos muros da cidade. Enquanto Barnabé prepara o cesto, Saulo chora e diz que sente muito por tudo que aconteceu a Ananias. Mas Barnabé diz que ele não tem culpa de nada. Isso faz parte do que eles irão sofrer. Josafá entrega comida e roupas a Saulo, que entra no cesto e desce pelos muros. Ao chegar ao chão, Saulo segue correndo, ainda chorando e desolado, com lembranças de Hannah, que há pouco conversava com ele, sorrindo e pedindo que a esperasse, pois ela iria crescer e casar-se com ele. Quando a cena volta para ele, ele ajoelha-se e num rompante de dor, ele grita e rasga suas vestes.
Logo pela manhã, Saulo chega em Jerusalém e lembra-se das palavras de Ananias, que seria possível que quando ele chegasse em Jerusalém, as pessoas não acreditassem em sua conversão. Quando ele avista o velho amigo, que de amigo não tem nada, é um invejoso enrustido, Saulo segue para abraçá-lo. Mas Jonatas se afasta porque dessa vez ele já não precisa fingir amizade, vocês concordam comigo? E esse Matias aí, que se afastou também? Achei que ele, no fim das contas, tinha se convertido ao ouvir o que Saulo ouviu, embora a Bíblia relata que os que estavam com Saulo ouviram a voz, mas não entenderam o sentido, ou o que falava a voz. Somente Saulo entendeu. Por que eles fizeram na série Matias entender? Bom, continuando. Ao se afastar, Jonatas rispidamente pergunta onde ele esteve todo esse tempo. E quando Saulo pergunta a Matias se não contou a ele o que aconteceu na estrada para Damasco, Matias apenas diz que não sabe do que ele está falando e que a única coisa que sabe é que ele quis ficar na hospedaria da rua direita. Jonatas então diz que ele enlouqueceu assim como os nazarenos e Saulo começa a falar ali que esse tempo todo eles estavam enganados, mas Jesus não leva isso em conta. Ele é misericordioso e o salvou dos seus pecados. Jonatas diz que somente Deus pode perdoar, e Saulo devolve: ele é Deus. E quando Jonatas diz nem mais uma palavra, Matias sai dali, e Saulo vê que Jonatas não vai ceder ao que ele está falando. Saulo sai sem dizer mais nada. Jonatas de longe o chama de fingido, e que sempre soube disso, e pergunta onde está todo aquele zelo, todo aquele temor a Deus. Saulo volta-se para trás. Eu te entendo, Jonatas, eu te entendo. Eu também era assim. Saulo, andando por Jerusalém, avista Timão, e enquanto vai se aproximando dele, por onde passa, as pessoas olham para ele, observam, cochicham entre si. Matias o observa de longe e avisa a Jonatas que o sumo sacerdote está no sinédrio. Jonatas o manda que fique de olho em Saulo e vai atrás de Caifás. Quando Saulo tenta falar com Timão, ele tem medo, sai de perto, mas Saulo vai atrás dele e pede que espere. Quando Jonatas lhe dá ouvidos, Saulo desculpa-se e diz que sente muito pelo que fez, sobre tê-lo prendido, e quando começa a falar sobre como ele era cego e foi ignorante a vida toda, Timão desiste de falar com ele e diz que precisa ir. Mas Saulo segue e diz que fará o que estiver ao seu alcance para desfazer todo o mal. Você vai trazer minha mulher de volta? Pergunta Timão. E nesse momento Matias chega e pergunta a Saulo se ele quer que chame os soldados, numa tentativa de confundir Timão. E fez isso com sucesso, porque Timão olha para Saulo e diz que sabia. Ele está do lado dos que os odeiam, e não é um deles, e sai. Saulo olha para Matias e pergunta como ele pode fingir que não viu o que viu, e Matias diz que não viu nada. E Saulo, nesse momento, reconhece ser verdade o que Gamaliel disse a respeito dele aquele dia. Matias só fala o que pagam para ele falar. Na casa de Tiago, todos ali estão reunidos e discutindo sobre Saulo. Tiago já ouviu e sabe que ele está em Jerusalém. Diante da discussão, Tiago pede calma e diz que não vão se deixar enganar, irão se reunir em outro lugar. E nesse momento Gabriela chega, e ali todos ficam em silêncio. Tiago dá notícia de que Saulo já está em Jerusalém, mas diante do sorriso dela, ele completa que ela já sabe o que pensam dele, e ela se oferece para testá-lo, mas ninguém ali aceita isso, pois ela ainda o ama, e isso pode comprometer o julgamento dela. Ainda dizem que mudarão de lugar e infelizmente não poderão falar para ela. Saindo de lá, Saulo a está esperando, chama por ela e pergunta se podem conversar. Ao dizer que sim, o convida para entrar. Quando ele começa a falar e pede desculpa por abordá-la, ela o interrompe e pede que ele fale o que realmente ele faz ali. Ele senta com ela e diz que conheceu Jesus, mas ela não esboça nenhuma reação. E quando ele diz que pensou que ela ia ficar feliz, ela pergunta se ele se converteu. Quando ele começa a contar toda a história, ela não acredita, pelo contrário, diz que isso é um assunto muito sério e ainda o chama de mau caráter. Mas ele insiste dizendo que ouviu a voz de Jesus. Ela infelizmente não acredita nele e pede que ele fale a verdade. E ele é sincero com ela, diz que conheceu Jesus. Ele então pede que pare, pois pode prejudicá-la com essa farsa. Ele vendo que ela não vai acreditar nele mesmo, ele com a voz embargada diz que só queria que ela soubesse que agora ele crê. Quando ele sai, Caifás sai de casa, parece que estava à espreita para abordá-lo, e ali vai tentando envolvê-lo em uma teia novamente, dizendo que não via a hora de falar com ele e ouvir dele tudo o que Matias andou falando sobre Damasco. E Saulo começa falando que o que aconteceu com ele foi algo sobrenatural e não pode fingir que não aconteceu. Caifás, em conversa com ele, diante de tudo que fala, ele finge acreditar em tudo. Nesse momento, Gamaliel passa e Matias está com ele e aponta para
para os dois e diz: olha só isso aí, como se dissesse: eu falei. Mas me pergunto desde quando Gamaliel dá ouvidos a Matias. Ficou sem sentido isso. Quando Gamaliel e Nataniel fecham a cara e passam por Saulo, Caifás manda que Saulo pare com essa farsa. E Saulo por um momento fica sem entender nada, mas a ficha cai na mesma hora. E Caifás, quando vê que Saulo entendeu, começa a rir e pergunta se ele achou mesmo que ele acreditava no que estava falando. Pede que Saulo volte a ficar na casa dele, esqueça essa conversa e recomece tudo no dia seguinte, voltando a cumprir sua missão. Saulo diz que já tem uma missão e ela não é contrária a Deus. Caifás o ameaça dizendo que os dias dele estão contados. E Saulo responde: eu sei. Mais tarde, Saulo vai aonde os discípulos costumavam se reunir, mas não os encontra. Apenas uma casa vazia e mais nada, mais ninguém. E nesse momento, Pedro e João estão chegando, conversando sobre Simão, o mágico, que ofereceu dinheiro a eles, para que através deste também recebesse o dom do Espírito. É lógico que Pedro negou. Como assim, comprar o Espírito Santo? Eles são recebidos por Timão, que os avisa de que a reunião deles será em outro lugar, e no caminho falará sobre o infiltrado que tem entre eles. Na cena seguinte, Gabriela, deitada, chorando, recebe a visita de seu pai, que diz que tem uma novidade para ela, mas ela precisa ver pessoalmente, ou melhor, ouvir. Quando ela chega na sala, Barnabé está lá. Ele trouxe novidades a ela. Saulo se converteu, mas ainda duvidando, ela pergunta como ele sabe disso. Ele conta tudo para ela, até que queriam matá-lo, e foi ele quem o ajudou a fugir de Damasco. Quando Gamaliel diz que não acreditaram no relato de Saulo, Barnabé diz que é normal. E por isso ele está ali. Quando Barnabé pergunta se eles sabem onde Saulo está, a cena corta para Saulo, que vai adiante do templo. Ele está sozinho, ninguém acreditou nele, e isso pesa. Ele se ajoelha e começa a orar. Ele diz a Jesus que está sozinho, desabafa dizendo que ninguém acredita nele. Como se unir aos discípulos se não o aceitam? Como servi-lo? E Saulo continua: é assim que o Senhor quer, que eu viva como o vento, que não sabe para onde vai? Nesse momento, Saulo olha para ele mesmo. Ele está em pé, olhando para ele que permanece ajoelhado. Uma visão. As portas do templo se abrem e uma grande voz, a voz de Jesus, que diz: entra, Saulo. E Saulo segue para dentro do templo. E na cena seguinte, em 64 d.C., os romanos chegam à cela dos cristãos. Lúcio diz que o imperador mandou libertá-los, e todos levantam-se aliviados. Mas o soldado continua: se vocês negarem o cristianismo e a Cristo. Eles ficam alvoroçados, acham um absurdo e nunca negarão a Jesus, preferem morrer. Diante disso, 2 dos prisioneiros são levados para a morte, para os leões. E o soldado ainda diz que serão 2 por dia, até decidirem negar. O narrador pede calma e que se lembre do que Paulo disse: em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E Gabriela continua: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, do 37 ao 39. E este foi o resumo do capítulo 5 de Paulo, apóstolo. Agora deixa aqui nos comentários a perguntinha que fiz lá no início. Você já respondeu? O que você faria se ninguém, até mesmo aqueles a quem você ama, acreditassem em você? Eu me sentiria realmente sozinho, assim como Saulo se sentiu. Mas diante de Deus, eu entregaria todas essas vidas e não desistiria da minha missão, com certeza. E para você que ficou até aqui comigo, deixe seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o canal, a série, porque assim você me ajuda a crescer e trazer mais e melhores conteúdos para você. E eu vou ficando por aqui. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau!